Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Quebra do ego, esse é o lugar onde Deus reconstrói o que foi desconstruído do Evangelho na minha e na sua vida. Por isso, fica comigo até o final do vídeo, não saia. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu creio que Deus vai falar ao teu coração no dia de hoje. E talvez hoje você esteja precisando ouvir algo de Deus. Talvez hoje você tenha vivido um dia onde o seu coração tem se enfraquecido na fé, desanimado, e só Deus sabe como você está. Por isso, eu quero começar esse vídeo falando que Deus ama você. Você é importante no plano de Deus. Não desista da caminhada com Jesus. Deus tem uma obra gigantesca para fazer através da sua vida no mundo. Por isso, eu sou o missionário Gustavo Neves, estou aqui para pregar o Evangelho para você e para orar por você e com você. Fica comigo, eu quero estar orando por você nesse momento e também durante a nossa reflexão. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ensina a confiar em Ti no meio dos momentos difíceis da jornada. Às vezes as coisas acontecem de maneira que a gente não entende. Às vezes a gente, infelizmente, passa por situações dolorosas. Mas o Senhor é bom e está sempre conosco. Em nenhum momento o Senhor nos desampara e nos deixa. A sua presença é real. Nós podemos experimentar, nós podemos sentir, nós podemos ser renovados. Às vezes a enfermidade, o desemprego, a falta de dinheiro, tantas coisas batem a porta, mas nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. O Senhor está conosco. O Senhor nos ama. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Obrigado pela Tua presença, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos adverte, nos corrige, nos dirige na jornada da fé. Obrigado, Jesus, pelo seu amor e pela sua graça. Nós te agradecemos pela sua misericórdia, porque o Senhor está sempre conosco. E o Senhor faz todas as coisas contribuírem juntamente para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer falar com você hoje. Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas com Ele? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, essa é uma passagem muito rica e muito maravilhosa. Quantos de vocês que estão me ouvindo talvez não estejam se sentindo separados do amor de Deus? Talvez você tenha ido à igreja, você tenha lido a Bíblia, você tenha orado, mas você não tem sentido o amor de Deus. Uma certa feita, eu ouvi uma história em um livro chamado O Evangelho para a Vida Real, de um autor chamado Jerry Bridges.
O livro dizia que havia uma mulher que dava aula na escola dominical, era ativa na igreja local, super ocupada com os afazeres religiosos da sua vida, porém, ela se sentia sempre culpada e distante de Deus. Ela estava ocupada com muitas coisas que ela dizia fazer para Deus, mas na verdade, ela estava com o seu coração culpado, distante da presença divina e do amor de Deus. Ela fazia todas aquelas coisas porque ela precisava se sentir que estava agradando a Deus. Sabe, irmãos, nós não conseguimos entender que quando Cristo Jesus morre por nós e Ele ressuscita, quando nós cremos em Jesus com todo o nosso coração, nós nos tornamos agradáveis a Deus mediante a nossa fé naquele que é o sacrifício perfeito. Só existe um sacrifício. Só existe um sacrifício somente, que pode nos tornar aceitos e agradáveis a Deus. E esse sacrifício não é o que fazemos na igreja local. Esse sacrifício não é o que nós fazemos no dia a dia. Esse sacrifício é confiar inteiramente no sacrifício perfeito e na vida perfeita de Jesus. Assim você se torna agradável a Deus. Deus não te aceita por meio daquilo que você faz. Deus te aceita por meio da sua fé naquilo que Cristo Jesus fez por você. Por isso você precisa de verdade pegar o avião da fé em Cristo e literalmente confiar em Jesus para desfrutar do amor de Deus na sua vida. Senão você vai se tornar uma pessoa religiosa que faz muitas coisas, que é super ocupado e ocupada, mas que na verdade não desfruta do amor de Deus. Não conhece do amor de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pede sacrifícios de cada um de nós. Eu não estou dizendo que Deus não pede atitudes que venham sacrificar muitas vezes as nossas vidas por amor a Ele. Não, mas isso não nos torna agradáveis a Deus. Isso é uma consequência de um relacionamento real com Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus, ele não é o mais importante. Na verdade, o amor de Deus sempre foi o mais importante. Veja bem, o texto vai dizer que Deus amou o mundo com tamanho amor que deu a vida do seu único filho. Deus amou o mundo. Tudo começa em Deus. Tudo se origina em Deus. Por isso, Ele entregou o seu próprio filho. O sacrifício real, o sacrifício que nos torna agradável a Deus, é o sacrifício cuja iniciativa veio de Deus. Ele entregou o seu próprio filho. Ele doou sua própria vida. Ele abdicou do seu trono, se tornou um ser humano e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, por amor a você. E isso nenhum sacrifício que você faz vai te dar. Por isso você precisa de verdade entregar o seu coração, entregar a sua vida em resposta ao amor de Deus por você. Sabe, irmãos, muitos de nós temos autoestima baixa. Muitos de nós precisamos fazer certas coisas para nos sentir importantes. É óbvio que Deus nos deu uma autoestima. É óbvio que Deus nos deu dons e habilidades. Porém, nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e ver se o que nos motiva, o nosso combustível, de verdade é o amor de Deus por nós. E não o nosso próprio desempenho. Não o nosso próprio dom, ou habilidade, ou performance espiritual. Por isso você precisa consultar o seu coração e ver se de verdade você está respondendo ao amor de Deus por você, ou se você está tentando provar alguma coisa para Deus que vai te dar uma sensação de validação momentânea, mas que não vai te preencher de verdade. E você vai precisar ficar fazendo aquilo de novo, aquelas atitudes de novo, e você vai fazer da religião o seu Deus e não amar a Deus de fato. Você tem feito a religião o seu Deus? Você tem feito da religião o seu próprio Deus, ou você tem amado a Deus de verdade? Com todo o seu coração. Por isso eu quero
levar você a orar comigo nesse momento. E eu vou dizer: Deus, eu não quero fazer da religião meu Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu amigo e da minha amiga que tem feito da religião o seu Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda ele a te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Ajuda ele a te servir. Ajuda ela a entender que o Senhor é mais importante do que todas as coisas que nós venhamos a fazer para o Senhor. Deus, que nós não sejamos como essa moça que fazia tantas coisas, mas não conseguia sentir o leve e suave, profundo, largo, comprido amor de Deus. Deus, não deixe a gente estar buscando autoestima na religiosidade da vida, mas que a gente possa colocar nossa autoestima diante do Senhor e responder ao seu amor, em nome de Jesus. Eu entrego minhas emoções a Ti. Diga isso nesse momento. Eu entrego as minhas emoções ao Senhor, Deus, para que o Senhor faça em mim o seu querer. Continuando o texto vai dizer: o que podemos dizer diante de todas essas coisas tão maravilhosas? Ele está dizendo exatamente isso. Se Cristo deu a vida por nós, quem será contra nós? Às vezes nós achamos que os nossos inimigos, eles estão diante de nós. E nós tornamos grandes aquilo que é pequeno. Deus é maior do que todas as coisas. Por isso, meu amado irmão, em nome de Jesus, não torne grande o que é pequeno. Deus disse que se Ele está com você, quem será contra você? Entende? O problema não está em quem se levanta contra você. O problema está na sua visão de achar que Deus não é suficiente para estar com você mediante essa situação. Deus está com você. Deus está com você. Por isso, ame o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. O texto vai continuar dizendo que quem se atreve a levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que o justifica. Irmãos, às vezes nós estamos tentando nos justificar diante das pessoas, nos defender, mostrar que nós não estamos errados. Mas às vezes o melhor a fazer é dar a razão. Às vezes o melhor a fazer é simplesmente dizer: você está certo. E simplesmente seguir em frente na jornada da vida. Simplesmente seguir em frente de que Deus há de te defender, há de ser com você, há de estar com você. Por isso, fique firme, independente das circunstâncias e dos levantes do inimigo na sua vida. Deus está com você e Ele te justifica. Ele te defende diante das acusações de Satanás. Talvez você possa ter pecado, caído, ter pisado na bola. Mas se você se arrependeu, se você crê em Jesus, você de verdade é perdoado por Deus. Por isso, você precisa confiar de que Ele é quem te justifica. A justiça de Deus, ela não é como a justiça humana. Deus não nos chama de justos porque nós somos bonzinhos. Na verdade, Deus não salva pessoas boas porque não existe ninguém bom. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos nós somos pecadores. Pecamos. Porém, precisamos confiar e entregar o nosso coração diante do Senhor. De que Ele é quem nos inocenta, nos justifica. Você confia no Senhor a ponto de se calar e confiar de que Ele te defende
defende e te justifica. Entregue a Deus todas as acusações que você tem ouvido sobre você. Entregue a Deus todas as interpretações erradas que fazem sobre você. Confie no Senhor, porque é Ele quem te justifica e que te defende e conhece o seu coração. Ele conhece você por inteiro. Ele sabe quem você é. Ele conhece as suas intenções e o seu coração. O texto vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, ameaças de morte? Essas perguntas são para cada um de nós. O que tem separado você do amor de Cristo? Talvez você diga para mim: Gustavo, nada. Será que realmente você tem experimentado do amor de Deus diariamente na sua vida? Sabe, irmãos, experimentar do amor de Deus de verdade é ter o nosso caráter e o nosso coração mudado, transformado. Experimentar do amor de Deus é ter o nosso coração totalmente transformado pela graça de Deus. É andarmos na fé de que Ele cuida e Ele está no controle de todas as coisas. Muitos de nós passamos por aflições, por dores, por dificuldades. Só Deus sabe o que você está passando nesse momento. Só Deus sabe o que você está enfrentando. É por isso que eu criei esse momento de oração, porque eu acredito que através dessa palavra simples e genuína, Deus pode te fortalecer. Deus pode ajudar você a olhar para Cristo e não ficar olhando para você ou para o seu desempenho bom e ruim, mas olhar para aquilo que Deus é para você, olhar para aquilo que Deus pode fazer através de você. Mantenha seus olhos na coisa certa. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. A fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte foram circunstâncias que o apóstolo Paulo viveu, e não somente Paulo, mas todos os apóstolos. Paulo se autodenominou apóstolo porque de verdade ele havia experimentado aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte até, por amor a Jesus. O apóstolo Paulo foi aquele que evangelizou o mundo inteiro da sua época. Por isso, muitos questionaram o apostolado dele por ele não ser um dos 12. Mas ele tinha as marcas de Cristo. Saiba que na caminhada com Jesus, você será marcado. E dependendo do nível da sua fidelidade e do que você é chamado a viver, as marcas são profundas. Porém, o mesmo Deus que te marca é o mesmo Deus que te levanta como uma autoridade para falar em nome de Cristo sobre o amor dele para outros. Quem experimenta muito do amor de Deus também vai dar muito do amor de Deus para as pessoas. Quem experimenta muito do perdão de Deus vai dar muito do perdão de Deus para as pessoas. Quem experimenta muito da graça de Deus, da bondade de Deus, vai dar muito isso para as pessoas. Você precisa entender que o que você precisa experimentar no meio das circunstâncias é o amor de Deus e não as circunstâncias. Às vezes você está passando por um momento tão difícil, ou você está vivendo a vida de uma maneira fria na fé,
Você é tão envolvido por esse momento que você não consegue desfrutar da presença, da paz e do amor de Deus. Porém, eu convido você a, nesse momento, a parar o que você está fazendo e a desfrutar do amor de Deus pela sua vida. E eu quero declarar sobre você que nada te separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem circunstâncias, nem a falta de dinheiro, nem o divórcio. Nada. Porque o amor de Deus, ele está disponível para você hoje. Você precisa desfrutar dele. Talvez você olhe para você e fale: Gustavo, ninguém me ama. Eu não sinto o amor de ninguém. Meu amado irmão, o Senhor te ama. Gustavo, eu não consigo me amar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus desceu dos céus para provar para você que você vale a pena. Você vale a pena e valeu a pena. Ele derramou o sangue dele pela sua vida. Por isso, não se menospreze. Não olhe para você e diga: eu não tenho valor. Não diga isso. Deus ama você. Deus não está olhando para as suas falhas, não está olhando para os seus pecados. Se você está arrependido, Ele olha para o seu coração arrependido, te perdoa e diz: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. E sabe o que significa ter prazer em você? Significa que Deus gosta de você, que Ele ama você e que Ele não vai deixar você. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, ó Deus, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que o texto está dizendo é que, independente do que você viva, independente do que você passa, você vencerá. E sabe, aqui fica uma verdade que muitas das vezes é pregada de maneira errada. Vencer não significa que as coisas vão acontecer da nossa maneira, do nosso jeito, que vai ser tudo fácil e que nós vamos ser ricos e, sabe? Não. Vencer significa triunfar sobre a incredulidade. Vencer significa triunfar sobre o medo. Vencer significa triunfar sobre o pecado. Vencer significa triunfar sobre a solidão. Vencer significa triunfar sobre a falta de amor que você tem pelas pessoas e por si próprio. Vencer significa confiar que Cristo reina na sua vida e que Ele é suficiente para você e que Ele está no controle de todas as coisas. Fique tranquilo. Apenas desfrute do amor e da graça de Deus. E para encerrar, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Eu quero convidar você a, nesse momento, a levantar a sua voz em oração e a dizer: Deus, nada me separará do seu amor. Libere palavras de vida sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho vivido essa verdade com a minha esposa e os meus filhos, e eu quero liberar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa viverá o reino de Deus, o amor de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor gosta de nós. Não porque nós somos bons, mas porque nós confiamos naquele que é perfeito.
que é Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e está conosco. O Senhor não nos deixa. E nada, ainda que nós nos sintamos separados do seu amor, distantes, por causa de circunstâncias, dores e flagelos, nós colocamos diante de Ti o nosso coração e dizemos: nós precisamos de Ti. Nós precisamos do seu amor, Pai. Precisamos da sua graça, do seu perdão, da sua vida, Pai. Nós precisamos do Senhor nesse momento. Por isso, Deus, em nome de Jesus, visita cada pessoa, Jesus. Visita cada irmão, cada irmã que nesse momento precisa da Tua graça, precisa da Tua presença. Visita, Jesus. Visita, Senhor, cada pessoa que nesse momento não desfruta da graça, do amor do Senhor, que nesse momento está angustiado, angustiada, que nesse momento está longe da sua presença, longe, está na igreja, mas está longe de Ti. Deus, visita aqueles que querem voltar à caminhada, aqueles que querem estar com Jesus, aqueles que amam o Senhor. Visita, em nome de Jesus. Trabalha nos corações, Pai. Trabalha nas mentes. Liberta do pecado. Liberta da autoestima baixa. Trabalha na autoestima das mulheres, dos homens, de todos que estão ouvindo a minha voz nesse momento. Traz cura, Senhor. Traz vida. Traz transformação para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu amor, Deus, possa ser derramado em cada coração nesse momento. Cada coração que chegou até aqui possa ser transformado pelo amor do Senhor, Pai. Pela graça do Senhor. Pela benevolência do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Cuida de cada um. Proteja cada um. Livra do mal cada um, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, Deus. Em nome de Jesus, enche, Deus. Visita esse lar conturbado. Visita essa pessoa que está perturbada, sem dormir. Visita, Senhor, esse coração que está solitário, triste, amargurado. Traz amor e vida, graça, em nome de Jesus, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, Pai. Eles a Teus sonhos, eles a Tua vontade, Tua obra. Em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre um privilégio estar aqui com você. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixe um comentário do que você tem achado dos devocionais, dos momentos de oração. Maratone aqui no nosso conteúdo no canal e compartilhe o nosso canal com o máximo de pessoas possível. Não deixe de se inscrever, não custa nada. Simplesmente se inscreva e nos ajude a pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Eu tenho certeza que você saiu dessa palavra mais renovado, mais edificado com a verdade de Deus que liberta nossas mentes e corações. O Senhor está com você e Ele ama você. Que Deus possa te abençoar ricamente, que a sua noite, o seu dia, a sua madrugada, seja lá em que horário você estiver ouvindo a minha voz, possa enriquecer você, derramar sobre você a graça abundante do Senhor. Não se sinta sozinho. Deus está com você. Ele te ama e Ele quer fazer com que você conheça mais Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou Gustavo Neves,
Estou aqui para pregar o Evangelho para você e orar por você.